Oi, meu povo do 9º ano, como é? Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, tem acontecido umas coisinhas assim e que eu não tenho mais como arrumar. Olha só, todos vocês sabem que a PU é uma soma das atividades, das notas das atividades feitas no caderno. E a P2 sempre eu faço uma atividade avaliativa. Só que tem alunos que não entraram, não postaram nada e agora já não vão conseguir mais entrar. Então, galera, não tem uma reavaliação de P1. Por quê? Porque as notas são das atividades que estão no caderno. E eu já não consigo entrar na plataforma nas primeiras aulas. Então, eu não consigo visualizar e nem dar nota para vocês. Tem alunos que não estão assistindo o vídeo até o final e não enviam tarefas. Se você não assistiu o vídeo até o final, você não vai conseguir mandar tarefa, porque eu nunca coloco a tarefa no corpo da aula. Ela fica no final do vídeo. Eu preciso fazer o vídeo para vocês, mas eu preciso que vocês assistam, porque não adianta nada eu fazer o vídeo, vocês não assistirem e não fazer atividades, né? Não tem como eu dar uma nota para vocês sem vocês fazerem atividades. E então, por favor, assistam o vídeo até o final, tá? E hoje, gente, eu vou só dar uma recapitulada nos pontos mais importantes que a gente estudou nesse segundo bimestre para nossa atividade avaliativa que nós vamos fazer na outra semana. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá bom? O primeiro conteúdo que a gente estudou foi arte rupestre. Lembra que a gente fez aquele búfalo lá, né, com a pintura rupestre? Gente, a arte rupestre no Brasil ela é dividida em duas partes. Ela é dividida na arte rupestre naturalista e na arte rupestre geométrica. A naturalista, queridos, é aquela arte da pintura nas paredes que eles faziam. Eles utilizavam o sangue e a gordura de animal, né? Utilizavam também pigmentos da natureza e faziam os registros do dia a dia deles nas paredes das cavernas. Essa é a arte naturalista, tá bom? E a arte geométrica, rupestre geométrica, ela é feita nas pedras com incisão de um objeto pontiagudo. Eles, com um objeto pontiagudo, eles batem na pedra e fazem os desenhos geométricos deles ali. Tá legal? Então, são duas, naturalista e geométrica, tá bom? E a ciência que estuda as artes dos nossos ancestrais, das outras civilizações, a gente chama de arqueologia, tá bom? E aonde é que se encontram esses objetos que são descobertos em escavações, que são milenares ali enterrados? São os sítios arqueológicos onde ficam reunidos todos esses tipos de material, tá bom? Depois a gente foi para a África, nós falamos na África, sobre a África, a arte da África. E a gente destacou mais a parte das máscaras africanas. Dois artistas muito conhecidos utilizaram as máscaras africanas como inspiração para as pinturas das obras dele, que foram Pablo Picasso e Henri Matisse, tá? A área têxtil da África, ela representa um fator de riqueza. Serra Leoa, por exemplo, é a que obtém o maior número de produção têxtil. E isso faz Serra Leoa uma das cidades mais ricas da África. Tá legal? Depois a gente falou sobre os colonizadores que enfrentaram os desafios quando chegaram aqui no Brasil. Além de eles encontraram o desafio do tipo de moradia rústica, que eles vêm da Europa, chegam aqui, eles têm que se habituar ao tempo, ao clima, eles utilizavam roupas bufantes, vestidos longos, as mulheres, os homens sempre muito bem vestidos, chegam aqui num clima tropical, que só tinha índio e não usava roupa. Então, quando eles chegam aqui, além de eles terem que se ambientarem com esse tipo de clima, com alimentação que era totalmente diferente, eles também tinham que cuidar das fronteiras do Brasil, porque outras colonizações queriam entrar aqui e eles tinham o mesmo objetivo que os portugueses, que era obter o pau-brasil, que era uma madeira que era caríssima fora daqui, e muito ouro e a terra fértil que tem no Brasil. O ouro, o pau-brasil e a terra, o solo fértil do Brasil, que também eles tinham que tomar conta disso para que eles não perdessem. No período colonial do Brasil,
as casas eram feitas de taipa de mão e taipa de pilão. A taipa de mão, ela era feita com um treliçado de madeira, e eles então jogavam barro com a mão dos dois lados e alisavam aquele barro, servia como uma proteção térmica do calor, né? E as casas eram feitas de solo de chão batido, não tinha piso. Era a taipa de mão, que é essa que eu tô falando para vocês, e a taipa de pilão, que já era a confecção de blocos de barro feito com palha e barro para a construção das casas. No período colonial era assim que eram feitas. E as casas sempre eram de chão batido de terra, tá? Muito bem. Aí a gente vai lá pro barroco, a pintura barroca. A pintura barroca, ela era conhecida pelo contraste do claro e do escuro e sempre utilizando cores fortes, cores intensas, como muito preto, muito vermelho, muita sombra, o contraste do claro e do escuro, tá? Eram cores intensas e com contraste de claro e escuro. Depois eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre Aleijadinho. Aleijadinho foi um dos escultores mais famosos do período colonial. E ele teve uma doença que era a lepra, não se sabe certo se era lepra ou se era sífilis, mas ele teve assim as partes dos dedos consumidas pela doença. E ele então começa amarram nos punhos dele martelinhos e cisel para que ele faça as esculturas. E ele trabalhava e fazia as esculturas mesmo com toda essa deficiência. Por isso o apelido dele de Aleijadinho, mas o nome dele era Antônio Francisco Lisboa. Vocês escreveram a biografia dele, se lembram, né? Muito bem. Olha só, da mesma forma que os artistas brasileiros, eles tentavam imitar as técnicas empregadas nas pinturas europeias, a música de concerto em nosso país, entre o século XIX e o século XX, elas apresentavam o traço das que eram produzidas lá no velho continente, lá na Europa. Surge nesse cenário, então, um compositor aqui no Brasil que começou a mudar isso e fez com que a nossa música ficasse conhecida fora do Brasil. E o nome desse cara era Heitor Villa-Lobos, tá bom? Ele era o cara que fez a nossa música ficar conhecida lá fora e ser a música brasileira que a gente tinha de origem por aqui. Em 1816, a gente teve aqui a chegada da Missão Artística Francesa no Brasil. Um grupo de artistas franceses, eles vêm ao Brasil com a missão de construir aqui uma escola de artes, de pintura. E junto desses artistas, vem um especial que ele era a alma dessa missão, que era Jean-Baptiste Debré, tá? Debré era um pintor. E o que ele fez? Ele fez o Brasil ser conhecido com as pinturas dele através das imagens de sementes, de frutos verdes e maduros, de folhagens brasileiras. Registrava também a família imperial e os índios, os nativos aqui da nossa terra. Gente, são pouca coisa para vocês ouvirem, para vocês gravarem. Esse era o objetivo, não fazer nada longo para que vocês vissem até o final. E, por favor, se vocês ouvirem e não entenderem, ouçam de novo, porque tudo que eu falei aqui é o que vai cair na nossa atividade avaliativa. Tá legal? Super beijo, fiquem com Deus, logo, logo a gente se vê. Tchau, tchau.